Olá, minhas irmãs, amigas, obrigado. Vocês que estão acompanhando aí esse estudo. Nós vamos fazer agora um estudo, né, de uma mulher que é um exemplo de mãe. Vai dar quase uma trilogia, né, porque eu vou separar em 3 vídeos para falar desse assunto, né, de mulheres mães. Então, uma trilogia dentro do nosso estudo, né? Mas hoje a mulher escolhida é Ana. A história de Ana está lá em 1 Samuel. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, porque como alguns de nós estudos, nós vamos fazer um passeio pela Bíblia, né? Um passeio por alguns versículos, porque todo o texto, toda a história de Ana está em 1 Samuel 1 e 2, né? Os capítulos 1 e 2. Mas nós vamos destrinchar algumas coisas e conversar um pouco sobre Ana e sobre viver essa promessa. Eu gosto de falar de Ana porque Ana apresenta para mim, sabe, um estilo de mulher muito diferente da última que nós falamos, que foi Ruth, né? E diferente de algumas que nós já falamos aqui, como Débora também. Essas mulheres, né, como Ruth e Débora, apresentam para mim uma personalidade menos sensível, vamos dizer assim, né? Eu não quero usar a palavra mais... É ousada, mas Ana também tem uma ousadia. Mas aquela ideia de uma mulher mais pra frente, né? Aquela mulher que pega mesmo de liderança, né? De protagonismo. Ana, ela traz pra mim uma imagem, eu não sei se pra vocês também, né? Mas uma imagem de sensibilidade, de delicadeza. Eu imagino Ana como aquela mulher, sabe aquela mulher que a gente tem na nossa igreja, assim? Aquela mulher de oração, aquela mulher que quando a gente abraça dá calma, que quando a gente está meio desesperada, ela nos acolhe e fala assim, não, minha filha, vem cá, né? E vai dar tudo certo e eu tô orando por você, né? Sempre que a gente fala de Ana, está associada à oração. Às vezes associada à oração de filhos e às vezes associado a oração, né? A campanha de oração no geral. Então, essa para mim é Ana, né? Uma mulher que traz doçura na sua personalidade, uma mulher delicada, calma, quieta, de poucas palavras, mas ousada. Uma mulher que representa e traz a sua força na oração. Ana, para mim, né? Ela é ousada, ela tem força, mas a força de Ana está na oração. Bom, como que começa essa história? O livro de Samuel, né, na verdade, para contar a história de Samuel, né, a Bíblia aqui começa, né, o autor do livro de Samuel, ele começa falando de Ana e de Eucana, né, para dar origem aí à história desse grande homem, né, que nós temos na Bíblia, que deixou 2 livros, por sinal. E fala assim, houve um homem, capítulo 1, versículo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, o efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da cidade de ano em ano a adorar, para adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofne e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Vamos entender esse contexto, né, gente? A gente tem Eucana aqui, que é um homem cristão. Percebam que todo ano, né, anualmente, ele vai à casa do Senhor, adorar ao Senhor e levar sacrifícios, né, ao Senhor. E
ele tinha duas esposas, que era Penina e Ana. Só que Ana era uma mulher estéril e Penina tinha filhos e filhas, né? Então aqui dá uma ideia de quantidade e não me dá a ideia de que era um menino e uma menina, né? Porque filhos e filhas. Mas todo ano a gente percebe aqui que Ana era mais amada pelo seu marido e talvez isso provocasse ciúmes em Penina, né? Porque assim, eu dei vários filhos para ele, essa mulher estéril aí, né? Fica aí, não deu filho nenhum e ela ainda é mais amada. Ela ainda recebe porção dobrada, né? Porção dupla para sacrificar. Tem alguma coisa errada aí, né? E aí Penina, ao agir assim, a gente percebe que Penina não é uma mulher cristã. Penina não tem atitudes cristãs. Ela faz o quê? Provoca Ana. Gente, vocês imaginem o coração de uma mulher que vive num contexto, né, onde a mulher que não tem filhos, a mulher que é estéril, né, eles associavam até o pecado a essa situação. Então, muito complicada a situação de Penina. A gente não está falando de uma situação aqui de Ana, né, tão tranquila. Mas, vamos lá. E ela provocava. É interessante aqui no versículo 6, porque diz assim: a sua rival a provocava excessivamente para irritar. Então, tipo assim, Penina não tá tipo, olha, eu tenho filho, você não tem, sabe? Aquela coisa bem bobinha, não. Ela provocava excessivamente. E no versículo 7 diz que assim ela fazia de ano em ano. Então, todos os anos que eles iam até a casa do Senhor, que ofereciam sacrifícios, que Penina via o seu marido dando mais a Ana do que a ela e seus filhos, ela provocava a Ana. A gente vê aqui como a inveja, como o ciúme corrói o coração de Penina, né? E ela causa ali esse problema. Então, Ana chora. E aí aqui diz assim, pelo que ela chorava e não comia. Então, Ana estava com o coração triste, Ana estava com o coração amargurado. E Eucana, né, chega aqui numa situação que ao invés de dar uma consolada em Ana, abraçar e falar assim, estamos juntos, vamos orar juntos, estamos aqui na casa do Senhor. Ele dá aquela assim, mas eu não sou melhor para você do que 10 maridos, do que 10 filhos. E a gente percebe aqui que Eucana parecia um bom marido, mas eu não sei se naquele momento ele ou se irrita, ou ele já estava satisfeito com a quantidade de filhos que tinha, né? E ele solta essa, né? Ele não dá ali um apoio moral para Ana. Mas acredito que Eucana era um bom marido pelo narrar da história, né? Era um marido cristão. Mas naquele momento ali ele dá uma fraquejada, né, gente? Mas vamos voltar a Ana. Isso acontecia ano a ano. Isso acontecia, né, exponencialmente. E Ana, gente, ao invés de soltar uma pra Penina, porque ela podia falar assim, né? Penina tava com ciúme de Ana. Então, ao invés de Ana soltar aquela assim, você tá me provocando. O que adianta? Você deu um monte de filho para ele, porque a disputa, a rivalidade ali era em relação ao marido, né? E eu sou mais amada, né? O que adianta? Então, a amada sou eu, filha. Não é só filhos que conquistam o amor do nosso marido. Mas Ana não. Ana é serva do Senhor. Ana é uma mulher cristã. Se ela fizesse isso, talvez nós faríamos isso naquele momento, porque tá irritando a coitada da Ana. A gente ia até dar uma aplaudidinha, falar, isso aí, Ana, ela mereceu. Mas Ana age como Cristo, né? Que apesar de merecermos algo errado, algo brutal, né? Essa má resposta, Ana vai ao Senhor. Gente, e para mim é linda essa atitude de Ana, porque Ana ali chora, Ana perde a fome, né? Eles estavam comendo, Ana chora, perde a fome. Dá para ver que eles estavam comendo, porque no versículo 9 diz assim, ó: após terem comido e bebido em Siló, estando ali Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então assim, a gente vê que eles estavam ali comendo, bebendo, Penina provocando, né? Ana levanta após, ela perde a fome, né? Ela levanta com choro, com pranto. A Bíblia diz aqui no versículo, né, 10, que ela levanta com amargura de alma e ora ao Senhor. Só que nesse ano ela faz diferente. Eu acredito, gente, que todos os anos Ana orava ao Senhor. Todos os anos Ana pedia diligentemente por um filho, né? Mas esse ano ela fez um voto ao Senhor. Ela, versículo 11, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de sua serva, e de mim te lembrares,
e da sua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei todos os dias de sua vida. Ana queria filhos para o Senhor. Ana não queria filhos para si. Ela queria ser mãe, ela queria realizar esse desejo, né? Cumprir até a promessa de ter filhos, de fecundar e de encher a terra, mas ela queria filhos para o Senhor. E ela entrega. É interessante, é lindo de ver, como eu disse para vocês, essa confiança de Ana, porque ela entregou o filho ao Senhor independente. Tipo assim, eu não sei se Deus vai me dar ou não. Ana confiava na soberania de Deus. Deus pode me dar filhos, como Deus pode não me dar filhos. Mas eu entrego os meus filhos ao Senhor. Ana demonstra confiança. Ana demonstra fidelidade. Ana reconhece a soberania de Deus, porque ela faz um voto ao Senhor, mas ela não coloca aqui como assim, se o Senhor não me der, eu paro de te servir, sabe? Ela não faz uma barganha com o Senhor. Ela fala, se o Senhor me der, eu entregarei meu filho a ti, né? Todos os dias da minha vida, né? E da vida dos meus filhos. Mas ela põe, se benignamente atentares ao Senhor, ou seja, se for da sua vontade. Senhor, se for da sua vontade, me conceda filhos. Mas se não for da sua vontade, né? Ela vai entender. E ali, né, depois o coração, Ana continua ali orando e se entregando, ela chora aos pés do Senhor. Ana não foi chorar com Penina, Ana não foi chorar com seu marido, Ana não sai esbravejando e gritando com Penina, por isso que eu falei dessa personalidade que eu acho que ela traz para mim, né? Eu acho que eu daria uma esbravejada primeiro, gente. Então ela traz para mim essa ideia de delicadeza, de uma mulher calma e tranquila. E tanto que Eli chega ali, né, no templo, e ele acha que Ana está embriagada, porque Ana orava com o seu coração, mas eu imagino que os seus lábios, né, mexiam muito, sabe, quando a gente está naquela de amargura e de desespero, e ela fala, não pense isso da sua serva, né, é excesso de aflição e de ansiedade. E aí Eli responde para Ana, versículo 17, vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E aqui é interessante a confiança de Ana no Senhor. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Estou no versículo 18. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era mais triste. Gente, Ana, mulher de fé, ela orou ao Senhor. Deus não falou nada, se daria ou se não daria filhos. Eli também não, porque Eli fala assim, o Deus de Israel te conceda a petição, ou seja, ele coloca aqui como um desejo, ele não fala assim, o Senhor vai te dar, né, creia, essa promessa é sua e ele vai te dar essa promessa, ele não fala isso não, tá? Eli fala assim, que Deus te conceda, ele ora junto, né, com Ana e fala, que Deus te conceda a promessa. Aqui também traz essa ideia, oremos juntos, sabe, com as nossas irmãs, pelas aflições de nossas irmãs, porque isso acalma o coração. Ana sai calma, Ana sai feliz, ela come, ela tinha perdido o apetite, ela estava triste, com semblante amargurado e aflito, aqui ela confia. Sabe aquele descanso no Senhor? Tipo assim, se Deus fizer, Ele é Deus, e se Deus não fizer, Ele também é Deus, porque Ana demonstra essa confiança. Vamos rapidinho lá no capítulo 2, no verso 6, quando, na sua oração de agradecimento e louvor ao Senhor, ela fala assim, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Então ela sabia que era o próprio Deus que havia lhe deixado estéril, né? Isso fala também no versículo 5, mas ela sabia que Deus tinha o poder de lhe dar fertilidade. E ela vai embora confiante que, se o Senhor quiser, Ele vai fazer, né? Isso me lembra também de Tiago. Vamos lá rapidinho para Tiago. Tiago, ele fala no capítulo 4, no versículo 33, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Ana sabia disso. Ana sabia que se o Senhor quisesse, ela não só teria filhos, como viveria a alegria de devolver, de entregar os seus filhos, o seu filho ao Senhor. Ana pede um único filho.
Penina tinha vários filhos. E Ana podia pensar assim, mas se eu só tiver um filho, né? Ela ainda vai continuar debochando de mim, ela ainda vai continuar com esse problema. Mas Ana não se preocupa com isso. Ana pede um filho. E ainda promete esse filho ao Senhor. Deus dá esse filho a Ana. Nesse mesmo dia, Ana volta para a sua casa. Eles vão embora, né? Agradecem ao Senhor. E no versículo 18 do capítulo 1 diz assim: assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e seu semblante já não era mais triste. E o 19: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor pedi. Ela sabia que Samuel era filho da promessa. Ela sabia que Samuel era esse filho que ela consagrou ao Senhor, sem nem saber se Deus lhe concederia, mas ela consagrou ao Senhor. Passa o tempo, né? E agora é o tempo de voltar, porque deu quase um ano aí nessa história toda, né? Mas Ana vira para Eucana e fala assim: Ana, eu não vou, tô amamentando. Samuel tá aqui no colo de Ana, né? E Ana amamentando. Mas ela lembra da promessa, não é tipo assim: mas agora, né, tá com seu filho no colo, não vai mais, não vai louvar, não vai adorar. Não. Ana fala assim, no versículo 22, quando o menino for desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Ana sabia, ela confiava em Deus e ela cumpre a sua promessa. E aí lá no versículo 26, né, passado o tempo, Samuel é desmamado, lá na verdade no 24. Havendo-o desmamado, levou-o consigo como um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse: meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que esteve aqui, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles o adoraram ali. Ana cumpre a promessa, né? Ela faz a promessa que lhe daria todos os dias e ela vem aqui e cumpre a promessa. E Samuel vai para a casa do Senhor, ainda menino, ainda novo, né? Ele só foi desmamado e ele cresce na casa do Senhor. Ana ia anualmente, né? Fazia uma túnica para Samuel e levava para ele. E Ana vive a alegria desse filho. Na oração de Ana, é possível compreender alguns contrastes, né? Ela começa a falar: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na sua salvação. Percebam que Ana não precisou estourar. Ela sabia que ela não precisava estourar com Penina. Ela sabia que ela não precisava comprar essa briga com Penina. Essa causa, a nossa causa é do Senhor. A nossa causa está no Senhor. Então, todas as vezes que alguém te provocar, sabe? Que alguém vier com você, chore aos pés do Senhor, se entregue aos pés do Senhor. Assim como Ana. A gente percebe na oração dela que ela se sentiu... Vou usar uma palavra meio pesada aqui, a que vem à minha mente agora. Se sentiu vingada, né? No sentido assim, Penina fez e agora o meu coração alegra com a sua salvação. E perante os meus inimigos, né? Perante aqueles que me quiseram mal, que se alegravam com a minha angústia, né? Mas o Senhor transformou o pranto de Ana em alegria. É interessante também, né? Quando ela fala que reconhece que é o Senhor que teria o poder de tirar e o poder de dar. E lá, terminando quase o capítulo 2, de 18 a 21 diz assim: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal e de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia, quando com seu marido subia a favorecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos e filhas,
desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltaram para a sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Eu gosto dessa parte que finaliza aqui, né, a história de Ana, e a partir de agora vai começar a contar a história de Samuel, porque Ana, quando ela entregou Samuel, ela não sabia que teria filhos. Ana, quando ora ao Senhor e louva ao Senhor, ela não sabia que teria outros filhos. Ana só tem outros filhos depois, né? Ela visitava Samuel anualmente. Percebe que ela continua cuidando. Ela entrega Samuel ao Senhor, ela reconhece o poder do Senhor, mas ela continua cuidando, né? Ela vai lá anualmente, e eu imagino aqueles momentos que ela encontra Samuel e abraça Samuel e aconselha Samuel com certeza e pergunta a ele: e aí, como está Samuel? E Samuel devia falar, e ele devia falar com alegria, né, de Samuel, porque ele tinha uma tristeza com seus filhos. Os filhos de Eli não estavam se comportando como sacerdotes. É só você ler os versos acima, de 12 a 17. E Samuel trazia essa alegria, essa vitalidade para Eli já na sua velhice. Algumas coisas que a gente aprende com Ana para finalizar esse estudo, né? Primeiro, a confiança no Senhor. Ana confia no Senhor quando ela entrega o seu choro, o seu pranto, faz um voto ao Senhor e sai dali feliz, porque ela saiu feliz, né? Independente do cumprimento da promessa, Ana sai feliz. Aprenda a descansar no Senhor. Aprenda a deleitar-se no Senhor. A confiar o seu choro. Você pode abrir o seu coração. Se tem algo que te aflige, se tem algo que você ainda não vive, abra o seu coração. Eu não estou dizendo que você vai viver, porque Deus conhece o nosso coração e Ele age de uma forma com cada um de nós, e cada um de nós vamos viver coisas diferentes, porque vamos servir a Deus em funções diferentes. Nós estamos fazendo um percurso por várias mulheres e cada uma delas teve uma história. Mas abra o seu coração ao Senhor. E Ele cumprindo a promessa, a sua vontade, ou não, né? Se os seus desejos não forem os mesmos que o Senhor quiser, peça ao Senhor que Ele a ensine a desejar a vontade do Senhor, né? E seja feliz com a vontade do Senhor, porque ela volta feliz, independente do cumprimento. E aí quando ela tem Samuel, ela cumpre o seu voto ao Senhor. E é interessante, e esse é outro ponto de Ana, é outro ponto que ela mostra a confiança no Senhor, porque ela poderia ali ter uma atitude egoísta, mas é meu filho, Deus só me deu um filho, e aí eu vou devolver ele para o Senhor, porque me dá a impressão que os outros filhos de Ana só nascem depois que ela entregou Samuel. E aqui tem um tempo, né? Até ele ser desmamado. Samuel já devia estar ali com 1 ano, uns 2, 3 anos, né? Ou mais do que isso. E eu realmente não pesquisei esse ponto, mas vale a pesquisa aí para vocês. Mas ela entrega Samuel. Ela não se preocupa assim: mas se o Senhor não me der mais filhos, eu não vou ter e Penina vai continuar perturbando. Não, ela entrega Samuel ao Senhor. E então ela continua cuidando de Samuel. Cuide dos seus filhos, de longe ou de perto, né? Ana, ela confiou um filho ao Senhor. Esse é o terceiro ponto que a gente aprende com Ana. Quando nós temos filhos, nós incorremos no erro de achar que esses filhos são nossos. E esquecemos que eles são herança do Senhor. Esses filhos são bênçãos do Senhor. E o salmista, né? Ele diz que os nossos filhos são como flechas na mão do valente. Ou seja, nós somos os valentes, né? E temos essa flecha na mão. Mas pense que uma flecha, para ela ter uma função na mão do valente, ela precisa soltar. Ela precisa ir. E ela precisa atingir um alvo. E o valente vai ficar. A flecha vai. E ele vai ficar. O guerreiro vai ficar. É a flecha que chega no alvo. E por que eu estou falando sobre isso? Às vezes, nós temos tanta posse dos nossos filhos que esses, quando saem de casa, ou para o casamento, ou para trabalhar, ou para um projeto, né, que seja algo que Deus chamou, ou para ir para o seminário, né, para fazer uma missão longe, muitas das mães ficam com o coração contrito, com o coração aflito. E aqui eu não estou falando de saudade. A gente pode ter saudade dos nossos filhos. Ana tinha saudade de Samuel. Ela ia e fazia uma túnica para Samuel todos os anos. Ela cuidava de Samuel. E a gente pode cuidar de perto ou de longe.
mas entenda que os seus filhos são para o Senhor. Se você hoje é uma mãe que já tem mais idade, seus filhos já saíram de casa e você ainda sofre com isso, liberte-se disso. Lembre-se que criou filhos para o Senhor. E se você é uma mãe jovem, que o seu filho ainda está em casa, já crie seu filho para essa independência. Lembra do alvo. Projete o seu filho para chegar no alvo, para que ele alcance o alvo e que esse alvo seja o Senhor. Aponte, né? Uma flecha, ela é apontada, ela é direcionada. Aponte seus filhos para Cristo, para que eles prossigam para o alvo e vivam a alegria de viver para o Senhor. E são essas coisas que a gente aprende com Ana. Eu falei que já no próximo nós falaremos de mais uma mãe, e já solto um spoiler que é alguém que viveu no sentido oposto a Ana. E que Deus te abençoe, que Deus prospere a sua vida. E a maternidade, né, só para fechar mesmo agora, ela é uma bênção a todas as mulheres. E às vezes você pode pensar assim, mas eu ainda não tenho filhos. Mas Deus nos dá filhos espirituais. Deus nos dá filhos na igreja, pelos quais você pode orar, pelos quais você pode abençoar, né? Ainda jovem, né? Se você, como eu, é uma mulher de 30 e poucos anos, você tem as filhas mais novas na igreja, com as quais você pode orar, cuidar, né? Quantas adolescentes, quantas jovens têm tantas dúvidas e nós podemos cuidar delas também. Nós temos os filhos de amigas, de irmãs, os sobrinhos que estão à nossa volta e Deus também coloca em nossa vida para cuidar dessas vidas espirituais. Que você possa ter os seus filhos se essa for a vontade de Deus para a sua vida, mas aprenda a exercer a maternidade já antes de gozar dos seus filhos biológicos, né? Temos muitos filhos espirituais, às vezes até mais velhos, missionários que podemos cuidar, né? Pessoas que podemos abençoar com o nosso cuidado maternal na vida dessas pessoas. Seja mãe, independente de conceber filhos biológicos. Que Deus te abençoe. Um abraço para você. Ora a Deus pela sua vida, pela nossa vida, para que continuemos crescendo juntas nesse aprendizado. Eu aprendi muito com a Ana. Eu gostei muito de estudar a Ana, assim, eu fiquei muito empolgada com esse estudo e com os próximos 2 que virão ainda linkando esse assunto, e eu espero que você goste também. E lembrando que você pode também sugerir algum tema para a gente estudar aqui, né? Alguma mulher que você gostaria de estudar, pode sugerir, pode colocar no comentário, pode mandar para mim pelo WhatsApp e a gente vai conversando. Um abraço, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro.